Olá, brasileiro no exterior, seja muito bem-vindo a esta aula. Prazer, me chamo Renan Fontinelli e sou o CEO da Reinvest, uma empresa especializada em ajudar brasileiros no exterior a construir patrimônios imobiliários aqui no Brasil, tá? Durante a aula, eu quero te mostrar algumas possibilidades que você tem para comprar o seu imóvel aqui no Brasil ou até mesmo para criar uma fonte de renda investindo no mercado imobiliário, até porque hoje o mercado imobiliário é o mercado mais seguro para você começar a investir, tá? Então aqui na minha tela eu quero mostrar para vocês algumas das formas que você tem para poder fazer essa aquisição. A gente tem aqui no primeiro cenário a forma de comprar esse imóvel à vista. Não é a forma mais inteligente para você poder fazer essa aquisição. Por quê, Renan? Porque você vai ter que juntar todo um capital morando aí fora, imobilizar em um único imóvel. Sendo que você teria uma forma mais inteligente de pegar uma parte desse valor, colocar aplicado em uma corretora, numa XP, numa BTG e ter uma rentabilidade sobre esse capital, e a outra parte você trabalhar dentro de um planejamento para poder fazer a aquisição. Mais à frente eu vou falar. Então, à vista não é a forma mais inteligente. A gente tem o segundo cenário, que é o financiamento imobiliário. Dentro de financiamento, a gente tem alguns pontos a se analisar. É um caminho para o brasileiro que está no exterior, mas tem alguns pontos negativos dentro do financiamento, mediante aos positivos também, que eu quero te apresentar durante essa aula. Então, durante essa aula aqui, a gente vai falar um pouco sobre financiamento imobiliário aqui no Brasil e também iremos falar sobre os consórcios imobiliários. Hoje, a maioria dos brasileiros que a gente atende tem buscado ali os consórcios imobiliários e você vai entender o porquê. E também vai conhecer um pouco mais sobre esse produto, quais são os benefícios e quais são as formas corretas para você fazer um consórcio imobiliário. E Renan, existe a forma errada? Existe. A maioria das pessoas que fazem um planejamento com os consórcios imobiliários fazem da forma errada. Mas durante essa aula eu vou explicar um pouco mais, tá? Falando sobre financiamento, eu trouxe aqui uma simulação, até para a gente ser direto ao ponto, de um crédito sobre R$500 mil, tá? Você brasileiro do outro lado, que deseja comprar um imóvel de R$500 mil, tá aqui uma simulação dentro do site do próprio Banco do Brasil, onde primeiro ponto que você tem que analisar dentro de um financiamento é que todo e qualquer financiamento você tem que dar uma entrada de 20%. Então, se você quer comprar uma casa de 200 mil, você tem que já ter à disposição R$40 mil para poder comprar esse imóvel. Se você quer comprar um imóvel de R$500 mil, você já tem que ter uma entrada de R$100 mil. Isso é obrigatório, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que analisar é o prazo. Financiamento são 360 meses, que dá um total de 30 anos. Só que até aí tudo bem. A parcela hoje para você financiar R$500 mil seria aproximadamente R$4.500, seria uma parcela aproximada. Só que até aqui não temos nenhum problema. O grande problema do financiamento, que é um ponto negativo, tendo em vista que você é brasileiro, você está no exterior, tem uma realidade de juros totalmente diferente do que está no Brasil. A taxa de juros hoje para um financiamento imobiliário está de 10,29 ao ano, isso mesmo. Você compra um imóvel e acaba no final pagando 2 imóveis ali. Aqui eu até trago essa simulação, se você fosse financiar R$400 mil, financiando 400 mil, você pagaria no final 1,037 milhão. Você paga ali quase 3 imóveis, você compra um e paga quase 3. E fora a taxa de juros do financiamento, fora essa questão de você acabar pagando 3 imóveis, qual é o problema do financiamento para o brasileiro? IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. Isso eu falo que a nossa empresa hoje, a nossa maior carteira de clientes é brasileiros no exterior. Praticamente todos os nossos clientes, eles não têm imposto de renda pessoa física aqui no Brasil. Então, automaticamente, a opção de financiamento ela é nula. Já seria nula pela questão dos juros. Comprar um imóvel e pagar 3 não faz nenhum sentido, principalmente falando sobre investimento. Como é que você quer entrar para o mercado de investimentos, fazer uma alavancagem patrimonial, ter uma estratégia de autoquitação, pagando 3 vezes o valor do seu imóvel? Não é a forma mais inteligente. Isso nos resta hoje um dos produtos que é os mais utilizados para alavancagem patrimonial, os consórcios imobiliários. Durante essa aula aqui eu quero entrar um pouco em detalhes qual é a estratégia correta para você se alavancar e poder utilizar o consórcio para comprar sua casa num curto prazo de tempo e poder estar recebendo ali uma rentabilidade através de aluguéis. Então, fazendo um comparativo entre financiamento e consórcio, dentro de financiamento, qual o ponto positivo? A compra imediata. Se você do outro lado tiver o imposto de renda, tiver os 20% de entrada, em 3 meses, 2 meses você acaba comprando o seu imóvel. Só que qual o ponto negativo? Juros elevados, burocracia na aprovação, você tem que ter o nome limpo, tem que ter 3 vezes o valor da sua parcela através do IRPF, comprovação de renda. Dentro do consórcio imobiliário, a gente tem um cenário totalmente diferente. A compra
ela é de maneira planejada. Tem muita gente que vê isso como um ponto negativo. Só que para a gente, especialista em investimento, isso é um ponto positivo, porque você se planeja. Quem se planeja paga mais barato do que aquela pessoa que é imediatista e quer pagar mais caro. Dentro de um consórcio imobiliário eu tenho juros baixos, eu não preciso de entrada para poder montar um planejamento. As parcelas são metade de das parcelas do financiamento. A comprovação para você brasileiro que está no exterior, a gente faz através de extrato bancário, então tira toda a burocracia, baixa a burocracia. Então, o consórcio imobiliário é uma via onde a gente consegue montar o seu planejamento para comprar um imóvel, dependendo do que você tem de entrada, de lance, em contemplar esse crédito em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então depende muito do seu perfil. Eu quero aqui mostrar os perfis e quais são as possibilidades de contemplação. Os nossos clientes aqui da Reino que têm entrada e querem fazer um financiamento, a gente traz ele com a entrada para contemplar uma carta de crédito em um curto espaço de tempo e utilizar ali o consórcio imobiliário como uma ferramenta para comprar o seu imóvel. Para você que não tem um conhecimento sobre consórcios imobiliários, eu até preparei aqui um resumo bem breve. O que é um consórcio imobiliário? É um produto brasileiro que existe desde 1960. Ele é regulamentado pelo Bacen, que é o Banco Central aqui do Brasil. Então ele tem uma legislação própria. É um dos únicos produtos de crédito hoje que tem uma legislação própria. E como que é formado um consórcio imobiliário? É um grupo de pessoas que se reúne todos os meses e paga uma parcela. Por que você foge dos juros quando você vai para um consórcio imobiliário? Porque você não está pegando dinheiro com o banco, você está pegando dinheiro com o seu grupo de pessoas. Nesse exemplo aqui eu coloquei que tem 1.000 pessoas pagando uma parcela de R$ 5.000, que dá um saldo no grupo de R$ 5 milhões. Todos os meses, 10 pessoas são contempladas com um crédito de R$ 500 mil. Então essa é uma estratégia bem simples do que é o consórcio. E aí a gente tem a administradora. Quem é a administradora? É como se fosse um banco aqui no Brasil, ela faz toda a gestão daquele grupo, faz as cobranças, faz as contemplações. E todos os meses a gente tem a chamada assembleia, entre o dia 12 e o dia 14, onde acontecem essas contemplações. Então, para você entrar no consórcio, você não precisa de entrada, você vai pagando a parcela mensalmente e ao pagar essa parcela, todos os meses sai a contemplação. Você pode ser contemplado dentro de uma estratégia, no caso da Reinvest, na primeira, na segunda, na terceira parcela, na quarta parcela, apenas pagando parcela, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Falando sobre, então, a administradora. Renan, se não tem juros, como é que o consórcio, a administradora ganha dinheiro? Existe uma taxa chamada taxa de administração. Se a gente for olhar para o financiamento, a taxa de juros é de 10,25, certo? Ao ano. Quando a gente olha para o consórcio, a gente tem um cenário totalmente diferente. A administradora cobra 28% de taxa de administração, que se a gente dividir ao prazo integral do teu consórcio, a sua taxa por ano é de 1,55. É o dinheiro mais barato que você do outro lado pode ter acesso aqui no Brasil para poder comprar o seu imóvel, para poder comprar o seu terreno, para poder fazer uma alavancagem patrimonial, utilizar de uma estratégia de autoquitação. Por quê? Eu saio de 10,25 de juros e vou para 1,55. Então não tem dinheiro mais barato do que consórcios imobiliários aqui no Brasil. E para isso você precisa de ter uma empresa séria como a Reino, com conhecimento que temos sobre esse produto, para que de fato você consiga ser assertivo no seu planejamento. Tá? Falando sobre contemplações, Renan, eu entendi que o consórcio é um grupo de pessoas, todos os meses tem as contemplações. E como que acontecem essas contemplações? 3 caminhos. A que a maioria dos brasileiros conhece é o sorteio. É o que eu falo para os nossos clientes. Não adianta a gente falar sobre investimento e depender de sorte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente sempre busca aqui dentro da Reino é montar estratégias assertivas com lance fixo e lance livre. O que é o lance fixo? O lance fixo é uma modalidade que você consegue cadastrar 30% do valor da sua carta todos os meses para participar dessa modalidade, sem tirar nenhum dinheiro do bolso. Um exemplo, passou 5 assembleias ali, você pagou 5 parcelas, na 5ª assembleia você foi contemplado pelo lance fixo. A sua carta é R$500 mil, o que vai acontecer? Eles vão pegar lá, se a sua carta é R$500 mil, você foi contemplado por essa estratégia, vai pegar R$500 mil e vai diminuir 30% desse valor. E Renan, e minha parcela, como é que vai ficar? Eu vou continuar pagando sobre R$500 mil? Não, abaixe 30% também na sua parcela. Então é um caminho que você pode seguir. Hoje eu tenho clientes que foram contemplados na 3ª assembleia, na 5ª assembleia, com 1 ano dentro dessa estratégia. Então imagine, você entrar num planejamento desse, o qual você não precisa dar entrada, apenas pagar a parcela mensal, e em 1 ano você poder ter a realização da aquisição de um imóvel. 2 anos, vamos colocar bem pé no chão, que você não tire nenhum dinheiro do seu bolso para poder dar lance.
que em 1 ano e meio você consiga essa contemplação. Você pagou 1 ano e meio pagando uma parcela de 2.000 e pouco, um exemplo. Depois de 1 ano e meio você tem acesso a um crédito de 400 mil reais. Aquele crédito você pode comprar um imóvel. A partir daquele período você tem uma estratégia de autoquitação, porque aquele imóvel que você comprou com crédito que você recebeu, ele vai ter um aluguel. E aquela rentabilidade do aluguel autoquita a parcela daquele consórcio. Então essa é uma estratégia que a gente utiliza aqui chamada estratégia de autoquitação. Então o que a gente sempre faz com os nossos clientes? Entende o objetivo dele, o perfil, capacidade de pagamento, o que ele pode pagar mensal, o que ele está buscando de crédito, se ele já tem algum imóvel em vista, e monta um planejamento para a gente buscar essa contemplação. E dentro dessa contemplação você pode ser sorteado, então vamos supor, dentro dos grupos que a gente trabalha, que é um sinal também do consórcio, são grupos reduzidos, que é aquilo que eu falei. A maneira errada de você fazer um consórcio imobiliário é entrando em qualquer administrador, em qualquer grupo. Se você der um Google aí agora, você vai ver lá consórcios imobiliários, você vai ter diversas administradoras para fazer. Só que a grande questão é consórcios ruins, cotas ruins tem a todo momento. Grupos bons, consórcios bons, não é a todo momento. Necessitam estudo. Hoje existem grupos de consórcio com 10 mil, 5 mil, 4 mil pessoas. E existem outros grupos com 600, com 700, com 1.000 pessoas. Qual a probabilidade maior de contemplação? É você do outro lado estando em um grupo de 600 pessoas contemplando 6 cartas todos os meses, ou estar num grupo de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas contemplando 6 cartas por mês? É lógico que é estar em um grupo menor. Por que os nossos clientes têm sucesso entrando para dentro de um consórcio imobiliário? Porque a gente monta um estudo para procurar o melhor grupo, grupos que já estão há 1 ano, 2 anos contemplando, grupos que tenham um saldo, para que de fato ele consiga ter êxito ali na estratégia, e graças a Deus a gente está tendo sucesso fazendo esse acompanhamento com os nossos clientes. Então, voltando para cá, tendo em vista a questão do lance fixo, é uma modalidade que eu não tiro dinheiro para poder contemplar, abaixo do meu próprio crédito. E o lance livre, Renan, o que é o lance livre? O lance livre é uma modalidade que a gente analisa. Lembra daquele cliente que tinha entrada para poder fazer o financiamento e eu falei que eu trago ele para o consórcio imobiliário? Eu entendo o perfil dele. Ah, eu tenho 20%, eu tenho 30%. Tudo bem, a gente vai analisar um grupo que esteja contemplando com 30% do valor do saldo dele, do bolso dele, e 30% da carta. 25% do bolso dele, 30% da carta. Então, lance livre é onde eu consigo buscar a média dos últimos 12 meses e consigo passar para o meu cliente e falar, ó, Ronaldo, nesses últimos 12 meses, a média de contemplação foi 25% saindo do bolso do cliente, 30% saindo do bolso do cliente, e o resto a gente consegue pagar como embutido. É um caminho também. Então, tudo que a gente faz para os nossos clientes é entender o objetivo e definir um planejamento. Tanto que aqui está um pouco do resumo da nossa estratégia, onde dentro daquele perfil, vamos supor, você do outro lado aí deseja fazer um crédito de 400 mil reais. Tudo bem, a gente pode fazer um crédito de 400 mil reais, você começa pagando, Renan, não tem um valor para poder dar de entrada. Tudo bem, a gente vai montar um estudo, procurar o melhor grupo, olha esse exemplo aqui, um grupo de 650 pessoas, é um grupo totalmente reduzido. A sua probabilidade de contemplação ela é altíssima dentro desse grupo. Nesse exemplo aqui, ele contempla 7 cartas todos os meses. Uma por sorteio, 2 por lance livre. Lembra lá que eu falei daquela análise de percentual? 2 por lance livre. Lance fixo, que é aquela que abate um percentual da carta sem tirar do seu bolso, e 2 por lance fixo, 35%. E aí, se a gente for trazer um dado mais interessante sobre a nossa consultoria, o nosso trabalho é, quando a gente analisa o grupo, a gente procura a inadimplência dele. Porque tem muita gente que faz consórcio imobiliário e não paga a parcela em dia. É um dos fatores de te eliminar das assembleias. E muita gente que tem esse planejamento não tem noção disso. Então, nesse grupo de 650 pessoas, apenas 475 participaram da assembleia. Desses 475 que participaram da assembleia, apenas 78 pessoas participaram do lance fixo. Então, a sua probabilidade, se a gente for trabalhar por números, mês a mês, estratégia por estratégia, dá uma probabilidade de 4,77 ao mês. Se a gente botar sobre números, você tem 5% de chance. Todos os meses, durante 20 meses, você tem 100% de chance. Então, qual o prazo médio de contemplação dos nossos clientes sem tirar dinheiro do bolso? De 1 a 26 meses. É o que tem acontecido com os nossos clientes que têm seguido a nossa estratégia, tanto de estrutura de lance, quanto de estudo de grupo e estudo de cota. Renan, eu preciso do crédito antes desse período. O que você pode fazer? Trabalhar o lance livre, onde a gente vai analisar a média do grupo e você ofertar. O que sempre acontece dentro da nossa empresa? A gente define uma meta. Um exemplo, Renan, vamos trabalhar durante 12 meses para buscar essa contemplação? Tudo bem, Ronaldo, vamos trabalhar durante 12 meses. Se essa contemplação durante 12 meses acontecer
por sorteio, a gente utiliza a carta. Se ela acontecer por lance fixo, a gente utiliza a carta. Ah, não aconteceu? Aí a gente vai estudar o lance livre para poder ofertar o lance, tá? E qual a grande diferença do nosso trabalho, entrando já um pouco no que a gente faz? Hoje, além dessa parte de estruturação, de estudar o grupo, entender o seu objetivo, um dos grandes fatores positivos do nosso trabalho é que a gente te auxilia de ponta a ponta. Ou seja, entende o seu perfil, entende o seu objetivo, monta o planejamento de crédito. Montamos o seu planejamento de crédito, conseguimos a contemplação, a gente contemplou o seu crédito, a nossa empresa hoje tem um hub de imobiliárias parceiras, onde a gente consegue encontrar o seu imóvel, esse que você ouviu. Então você do outro lado aí não precisa se preocupar em encontrar o seu imóvel. Então a gente conseguiu o crédito para você, contemplou, a gente vai atrás da sua casa. Renan, eu quero uma casa em São Paulo, eu quero uma casa em Brasília, eu quero uma casa no Rio de Janeiro. Tudo bem, a gente aciona as imobiliárias parceiras para encontrar esse imóvel. Encontrou esse imóvel, se você tiver interesse, a gente vai até uma parte de gestão. Tem as imobiliárias parceiras, elas fazem a gestão da sua locação. Então, os nossos clientes hoje, eles têm acesso a uma consultoria de ponta a ponta. Então, é estudar o perfil do cliente, entender o objetivo dele, a capacidade de pagamento, buscar o melhor grupo, a melhor cota para ele, o melhor planejamento para que ele tenha uma contemplação. Contemplou, a gente encontra o imóvel. Encontrou o imóvel, se ele tiver interesse, a gente faz a gestão da locação. Entendido? Sobre a questão de grupos bons, gente, olha isso aqui. Isso aqui é um grupo 1870, eu mesmo tenho um crédito de R$700 mil dentro desse grupo. Ele é um grupo de apenas 650 cotas. Então esse grupo é um grupo bem privado. Então é um grupo que tem uma contemplação altíssima. Inclusive, este grupo é esse que eu apresentei aqui. Está contemplando 7 cartas por mês. Aquela análise que eu falei para vocês anteriormente sobre percentuais de contemplação. Olha aqui, ó, 53,97 foi o penúltimo menor lance e o antepenúltimo 53,97. Desse valor aqui, apenas 23,97 sai do seu bolso e 30% a gente consegue abater da carta. Então, para você que tem dinheiro para contemplar um crédito mais rápido, tá com uma urgência e quer fugir do financiamento, que é o melhor caminho, você pode contemplar através de uma estratégia de lance livre. Então, a nossa estratégia é analisar as melhores opções, o melhor grupo para você, nosso cliente do outro lado, para que de fato você tenha resultado, tenha êxito e consiga utilizar o consórcio, que hoje é o dinheiro mais barato. Tirando a burocracia, que você não precisa ter imposto de renda aqui, é o dinheiro mais barato que você pode ter acesso, tá? Falando sobre uma simulação aqui para vocês, para a gente poder ir caminhando para o fim. Simulação de um crédito de R$500 mil, tá? Aqui a gente está falando de uma parcela integral, 100%, sem ter reduzido. Aqui a gente tem uma parcela de R$ 3.138. Lembra do financiamento no início dessa aula? 4.675 em 360 meses. 300. Aqui eu estou falando de um prazo de 200 meses aproximadamente de 3 mil. Ou seja, quase a metade da parcela do financiamento e um prazo quase a metade do prazo. E aí, se você, cliente, quiser do outro lado prazos menores, também dentro de um consórcio você consegue fazer. A partir de 24 meses você consegue fazer dentro de um consórcio imobiliário. Falando sobre prazo, ó, dá uma olhada, 216 meses, R$3 mil. Nesse cenário aqui, imagine comigo a seguinte hipótese. Você passa ali 12 meses pagando, certo? 12 meses pagando, você foi contemplado e aí você vai ter o crédito de 500k para comprar a sua casa. Esse crédito de 500k, você compra o seu imóvel, certo? Vou até desenhar aqui, não vai ficar tão bonito. Você compra o seu imóvel. Comprou o seu imóvel, você consegue fazer uma alocação desse imóvel, vou colocar aqui no Brasil 0,6 a 0,7, mais ou menos, aproximadamente. Você vai conseguir alugar esse imóvel por 3.500. Aproximadamente, você vai alugar aí 3.400, 3.500. Automaticamente, a rentabilidade desse aluguel, ele paga a parcela do consórcio. Essa é uma estratégia que chamamos de autoquitação. Renan, 12 meses é curto. Tudo bem, vamos pensar em 2 anos. Imagine 2 anos, você do outro lado pagando 3.182 ali por mês. Depois de 2 anos você vai ter acesso a 500 mil. Você pode comprar o seu patrimônio. Comprou o seu patrimônio, ele vai ter uma estratégia de autoquitação, porque você vai fazer a alocação daquele imóvel. E a partir daquele momento, quem paga a sua parcela é o inquilino, é a rentabilidade que você tem. Essa é uma estratégia que chamamos de autoquitação, onde a gente consegue montar o seu planejamento para você comprar imóveis pagando de 20% a 30% dele. E o restante quem paga é o seu inquilino. Então essa aqui é uma simulação para um crédito de 500 mil. Dentro desse mesmo crédito, a gente tem um segundo caminho que a gente pode seguir, que é a chamada parcela reduzida.
Tem clientes que hoje faz o consórcio imobiliário conosco a título de investimento, o qual ele só quer pagar a parcela mensal, porque ele está aí fora do Brasil com uma diferença cambial de 5-1, 6-1, só que ele não quer ficar mandando para XP, para poupança, ele quer entrar em um planejamento. E aqui tem um grande exemplo, ó, 2.290 é uma parcela para a gente trabalhar sobre um imóvel de 500 mil, parcela 30% reduzida até a sua contemplação. O que seria esse 30% reduzido? A administradora, ela deixa você pagar 30% a menos até você ser contemplado. Quando você é contemplado, ela reajusta a sua parcela. Imagine nesse cenário aqui, dá $400. Cara, $400, eu passei uma temporada na Flórida, eu sei que uma das maiores dificuldades é você poupar. E tudo que você vai fazer fora, mesmo que você ganhe euro, ganhe dólar, é tudo mais caro aí também. Então $400 é algo que você consegue poupar do outro lado. Renan, $400 para mim pesa. Tudo bem, divide pela metade. $200 a gente trabalharia sobre 250 mil reais, metade do crédito. Aí imagine comigo, $200 é um lanche, um jantar, você poderia estar poupando esse dinheiro todos os meses e tendo em vista de uma construção de um patrimônio ali entre 1 ano, 2 anos ali para você fazer isso. Então você vai poupando $200 todos os meses, com 1 ano você pode ser contemplado e pegar seu crédito e comprar seu imóvel, tá? Falando sobre 250 mil, que são parcelas mais baratas, se a gente olhar a parcela integral, R$1.591. 1.591 dá $290, 280 euros, por aí. Cara, $280, o que é isso? Assim, eu sei que é um valor significativo para as pessoas que estão do outro lado, mas para você construir um patrimônio de 250 mil aqui no Brasil. Hoje eu atendo clientes que estão há 10 anos, 15 anos fora e eles reclamam, poxa, se eu tivesse tido acesso a essa informação, a esse conhecimento há anos atrás, eu já teria 3 imóveis no Brasil. Porque você imagine, você que está aí há 3 anos, 4 anos, se você tivesse começado a pagar lá atrás uma parcelinha de 200 euros ou $290, você estaria ali com 2, 3 anos, você já teria um imóvel de 250 mil aqui, numa estratégia de autoquitação. E aí você comprou seu imóvel, passa para um novo planejamento. Então é isso que é a estratégia que os milionários estão utilizando para alavancagem patrimonial. E aqueles que não são milionários também estão utilizando para uma estratégia de educação financeira, de planejamento e de começar a construir seu patrimônio. Falando sobre o crédito de 250 mil, a gente também tem a possibilidade da parcela reduzida. Olha isso aqui, 1.147 vai dar 200 euros. 200 euros às vezes você gasta num jantar, você poderia estar montando um planejamento desse. Então, não, eu tenho dificuldade de poupar. Qual o ponto positivo dentro do consórcio imobiliário? Que é um boleto do bem que chega todos os meses para você. Eu falo que eu sou brasileiro, sei que às vezes a gente se compromete a todos os meses vou depositar 200 euros na poupança para me criar meu patrimônio no Brasil. Chega um mês que tem um churrasco, uma festa, eu acabo não conseguindo poupar aquele dinheiro. E já dentro de um planejamento no consórcio fica meio que obrigatório, porque todos os meses a parcela está ali para você pagar. Então, de forma obrigatória, você consegue construir seu patrimônio. Então, aqui, ó, 200 euros você estaria trabalhando sobre um crédito de 250 mil reais aqui no Brasil. Gente, 250 mil você já consegue comprar um apartamento, você consegue comprar um lote, você consegue comprar uma casa. E dentro dos consórcios imobiliários, você pode utilizar ele para comprar um imóvel, um apartamento, imóvel na planta, você pode comprar um lote aonde você quiser, você pode comprar esse lote e construir. Fiz $500 mil, você pode usar 250 mil para comprar o lote e 250 mil para construir, tá? E você que chegou até aqui, até o final dessa aula, tem interesse que a nossa empresa, a Reinvest, monte um planejamento personalizado para o seu perfil, para o seu poder de aquisição, para o valor que você deseja pagar mensal de parcela. Renan, eu consigo pagar 200 euros. Renan, eu ter uma capacidade de pagamento de 400 euros, de 500 euros. Tudo bem. Se você chegou até aqui, entendeu que o consórcio imobiliário, além de ser um dos únicos caminhos para você construir patrimônio aqui no Brasil, de forma descomplicada, parcelada, planejada e sem juros, aqui abaixo vai ter um botão para você poder clicar e pedir para a nossa equipe montar um estudo como esse que eu apresentei para você. Um estudo de grupo, um estudo de cota, para que você, de fato, tenha sucesso e êxito dentro da adesão de uma carta de consórcio. Então, se você chegou até o final, entendeu que o consórcio imobiliário, além de ser o melhor caminho, sair dos juros abusivos do Brasil, sair da burocracia, quer montar esse planejamento, clique aqui abaixo, vai ter um botão, você vai clicar aqui abaixo e se você recebeu esse vídeo no WhatsApp, você vai mandar aqui abaixo, eu quero que monte um estudo para mim sobre 400 mil, sobre 300 mil, sobre 1 milhão, sobre 150 mil. Hoje a gente tem cartas a partir de 100 mil reais, planejamentos a partir de 100 mil reais. 100 mil reais é 600 reais, não dá nem
100 euros, dá 90 euros, dá 100 dólares para você que está do outro lado. Então, se você decidiu, entendeu que este é o melhor caminho, com todos os dados e informações que eu te passei, clique aqui abaixo, mande para o nosso time que você deseja que a gente monte esse estudo personalizado para você. Iremos gastar um tempo para montar esse estudo e agendamos uma reunião contigo para te mostrar todas essas possibilidades. E se você está no WhatsApp, basta responder aqui abaixo, eu quero que monte um estudo para mim sobre 400 mil, sobre 500 mil, ou pode mandar sobre valores de parcela. Eu consigo pagar 1.000 por mês, 2.000 reais por mês, 200 euros, 300 euros. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem. Você nos encontra no Instagram, Reuninvest. Inclusive lá você vai ver um pouco da nossa empresa. A gente fica aqui em Brasília. Atendemos hoje, principalmente em Brasília, grandes personalidades. É uma empresa séria que está há mais de 5 anos no ramo de consórcios imobiliários. Lá no nosso Instagram vai ter um vídeo com o deputado federal Fred Linhares aqui de Brasília, inclusive para te passar mais credibilidade sobre o nosso trabalho e te mostrar que é algo sério que fazemos. Então, se a gente tem clientes hoje de alto escalão no Brasil, então é porque de fato a gente consegue entregar aquilo que a gente fala e fazer um acompanhamento personalizado para os nossos clientes. Tudo bem? Então, espero que você decida ter o consórcio imobiliário como uma construção patrimonial para você e nos vemos numa reunião de apresentação de grupos e cotas.